Nós recebemos com muita honra aqui nos estúdios da Capital FM 2 especialistas em direito eleitoral, Dr. José do Patrocínio e Dr. José Antônio Rosa. Ambos fizeram parte de uma palestra que foi muito elogiada por todos os presentes e muita gente estava presente. Ambos fizeram parte do seminário promovido pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, junto com o Tribunal Regional Eleitoral, com o Ministério Público e com o apoio também do governo do Estado de Mato Grosso, num evento que aconteceu na capital do estado e que teve seguramente mais de 1.200 participantes. O doutor José do Patrocínio falou exclusivamente na sua palestra sobre o financiamento de campanha eleitoral, que é um tema que interessa a todo mundo. Doutor José do Patrocínio, bom dia, um prazer tê-lo conosco. Como é que fica o financiamento da campanha eleitoral depois da mudança na lei de que empresas não podem participar? Bom dia, Antero, bom dia, ouvintes da Rádio Capital. Prazer todos estar aqui podendo falar alguma coisa sobre financiamento e a própria arrecadação na campanha eleitoral. É claro que após o advento da reforma ou mini reforma eleitoral, muita coisa modificou e o próprio comportamento dos candidatos e dos partidos deverão ser modificados a partir dessa eleição, onde vai exigir um melhor planejamento, aliás, vai exigir um planejamento, um controle e uma direção. Por quê? Porque as pessoas jurídicas já não podem. As únicas pessoas que podem doar são as pessoas físicas e os próprios partidos. As pessoas físicas limitadas 10% do rendimento tributável e não tributável do exercício anterior. Mas aí é pessoa física, né? Só pessoa física. Coloca ser pessoa física limitada, fala, opa, personalidade jurídica limitada não pode. Não, a pessoa física que fica limitada a 10% dos rendimentos que auferidos no ano de 2015. Auferidos e declarados. Declarados em 2015, seja tributáveis ou não tributáveis. Quem é isento pode. Quem é isento do imposto de renda pode, mas precisa ver se ele teve um respectivo rendimento para declarar, para não burlar a respectiva lei. Até porque eu penso, ao contrário de muita gente, que a legislação ela veio para melhorar, para moralizar. Por quê? Se verificava até então uma cooptação do poder econômico sobre o poder político. Isso modifica, porque uma pessoa, para poder doar acima de 1.064,10 centavos, ele só poderá fazer via transferência de conta eletrônica, onde está identificado ele, o seu CPF e a sua conta específica, diretamente para a conta específica de quem recebe a doação. E a doação só vai poder fazer dessa forma, não vai poder doar em dinheiro? Você pode fazer depósito identificado, mas todo valor abaixo de 1.064,10 centavos, ele tem que ser identificado, cheque cruzado, mas todo valor acima ele tem que sair de uma conta específica de alguém que já é correntista para a conta de quem está recebendo doação, o candidato beneficiário. Isso dificulta. Por que dificulta? Muita gente vai dizer, mas e os laranjas? A própria lei já prevê a quebra de sigilo bancário e nós sabemos com a quebra de sigilo bancário qual a consequência que ela tem. Então é fácil identificar que aquela pessoa não tem rendimento, que aquela determinada pessoa, na verdade, ela não tem um trabalho permanente, e dá para identificar que aquilo é um abuso ou, no mínimo, uma captação ilícita de doação. Como é que fica o candidato rico? O cidadão é rico, tem muito dinheiro. Ele pode pôr dinheiro na campanha dele? Ele pode. Mas não fica limitado a 10%? Não, a lei ela limitou os rendimentos. Só que, por outro lado, a lei ela estipulou determinados tetos. Hoje, numa cidade
Peraí, ele pode receber doações limitado a 10%. A doações 10%. E a lei, os rendimentos deles, até a própria declaração, não há problema nenhum. A única questão que tem da limitação é que ele pode doar todo o valor que ele tem, como pessoa física, sem problema nenhum, mas as tabelas existentes sobre o limite de doação, ele está limitado, não é tal como era nas eleições passadas, que o partido estipulava um teto. Não, hoje já tem um teto de gastos que pode ter. Uma cidade de 10 mil eleitores, vereadores, o teto é 10 mil, e para prefeito 100 mil. Esse é o teto, não se pode ultrapassar sob pena dele responder de abuso econômico. Pois é, e como que vai ser feita essa fiscalização? O Brasil está criando uma moralização ou está criando um grande caixa 2? Não, eu acho que o Brasil, ele parte para a moralização. A intenção é essa? A intenção é essa, boa, e eu acho que volta nos belos tempos, conhecido tanto por você como por mim, aonde que vai prevalecer a militância. É o que eu estou pensando. Ela vai ser uma eleição mais fiscalizada, aonde tudo aquilo que há que extrapola, ele vai ser facilmente identificado. Nós temos 35 partidos hoje, e esses 35 partidos vão querer estar no cenário para poder ter crescimento, e a única forma é você fiscalizando, e o próprio TRE, o Ministério Público, que é muito atuante, a própria OAB, que também já tem uma comissão, vai voltar a ter uma comissão de combate à corrupção já, principalmente no Mato Grosso e no Brasil inteiro. Pelo amor de Deus, não vai a OAB se meter com essa comissão de apoio à corrupção do PT, né? Não. Porque tem um movimento aqui, movimento de apoio à corrupção do PT, que se intitula de Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. Eles estão apoiando a corrupção do PT na Petrobras, etc e tal. Não sei se eu tenho autoridade para falar em combate à corrupção aqui em Mato Grosso. E a OAB aqui, tristemente, sempre teve meio a reboque desse pessoal, que hoje não tem nenhuma credibilidade. A OAB não tem partido, tanto que destacou 2 advogados, praticamente nós sempre trabalhamos de parte adversa, eu, o Dr. José Antônio Rosa, para fazer todas as orientações possíveis e cabíveis pré-campanha. Então nós queremos, a OAB está indo já nas universidades, nas academias, e buscar os melhores nomes sem partidos para auxiliar na moralização das eleições. Nós precisamos, a cultura precisa ser mudada. Disse na sexta-feira, uma campanha, uma prestação de conta mal arrumada, uma rejeição de contas e tudo aquilo que é desviado é o projeto do futuro do mal administrador. Só para gente, tem mais algum detalhe aí sobre financiamento de campanha? Sobre a questão do financiamento de campanha, posso destacar. O senhor falou que o partido pode. O partido pode. Até que limite? O partido, em tese, ele não, dentro do teto, as doações para cada candidato, ele não pode ultrapassar aquele determinado teto. Mas lembrando também que tem o fundo partidário, e uma das coisas que pode se destacar é a mínima aplicação de 5% nas campanhas das mulheres e no máximo 15%. Isso é bom, porque incentiva e acaba aquelas candidatas laranja existentes, ou seja, efetivamente, como terá a escrituração tanto do partido como do candidato, e será fácil demonstrar esses respectivos registros para a justiça eleitoral, sob pena de desaprovação das duas contas. Ou seja, disputar a eleição tudo bem, mas tem que também ter contabilidade organizada, uma boa assessoria jurídica, porque mais do que nunca, até porque estamos em fase de transição, essa eleição será política e também jurídica, né? Bastante. Não há como proceder uma campanha sem uma assessoria jurídica. Os partidos terão que obrigatoriamente ter, e também sem uma assessoria contábil. Se quiser
ter sucesso. Só para lembrar, hoje nós temos 3 fases de prestações de conta. Primeira prestação de conta, que à medida que você for recebendo as doações na conta específica, 72 horas você tem que realizar a sua comunicação. Dos gastos e receitas realizados até dia 8 de setembro, você tem entre 9 e 13 de setembro, você tem que realizar já a prestação de contas, que será publicada no site do TSE dia 15 de setembro. E no primeiro turno, dia 1 de novembro, também você tem que fazer sua prestação final. Houve uma desburocratização com relação àqueles gastos que serão realizados até 20 mil e as cidades com menos de 50 mil eleitores, que aqui praticamente no Mato Grosso serão todos, exceto 5, correto? Mas nesse respectivo ponto eles terão que mandar todas via sistemas, facilita, mas num determinado momento, se por acaso estiver errado, ela pode ser rejeitada, e isso será muito ruim para o candidato. José do Patrocínio, o senhor disse aí da questão do financiamento e que os partidos podem contribuir, os partidos podem receber dinheiro. Agora, na pré-campanha, os partidos podem receber dinheiro de pessoa jurídica? Os partidos, para o recebimento desses valores recebidos agora de pessoa jurídica, não poderão ser empregados na conta da campanha eleitoral. Eles não poderão repassar. Não há, isso há proibição. Inclusive dos valores das pessoas físicas recebidas só poderão repassar os 10%. Segue a mesma regra, porque senão haveria uma burla ao próprio sistema. Tá, e uma outra pergunta, não pode, portanto, receber de pessoa jurídica, não, nem partido. O valor de pessoa jurídica eventualmente recebido. Promoção, pode fazer? A promoção, a comercialização, por exemplo, ela poderá ser realizada. O PSDB traz aqui o presidente Fernando Henrique Cardoso para fazer uma palestra, né? E aí cobra pela palestra, aí recebeu um dinheiro o partido para essa palestra tem a motivação de apoiar o partido na eleição, e aí? O valor desses valores recebido, que é realizado desde que seja de pessoa física, não há nenhum tipo de proibição de ser empregado nas campanhas. Tá, então quem for comprar o ingresso lá tem que ser pessoa física, né? Não pode pessoa jurídica comprar o ingresso para ir ver o ex-presidente Fernando Henrique, é isso? Né? Aí a questão da fiscalização de verificar a origem dos valores. Não há nenhum tipo de proibição de uma pessoa jurídica participar. O que há proibição é do partido doar valores de pessoas jurídicas para as campanhas dos candidatos. Doutor José do Patrocínio, muito obrigado pela entrevista e importunaremos o senhor algumas vezes ainda neste ano. Não, eu que fico grato e bastante agradecido de uma forma geral, em nome da OAB, faço um agradecimento aqui à Rádio Capital e a você especialmente, Antero. Tá, ok, muito obrigado. Falei com o doutor José do Patrocínio, vou falar agora com o José Antônio Rosa sobre os outros aspectos. O doutor José do Patrocínio está correndo para dar aula sobre direito eleitoral. E nós vamos falar agora com o doutor José Antônio Rosa, também especialista em direito eleitoral e que participou também desse evento do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, que foi um evento muito concorrido. E uma outra preocupação dos candidatos e dos partidos é com relação ao horário eleitoral. Parece que o horário diminuiu bem, Zé Rosa. Bom dia. Bom dia, Antero. Bom dia, amigos ouvintes da Rádio Capital. Para nós é um prazer estar aqui podendo esclarecer sobre as eleições. Sobre a pergunta, é verdade, Antero. O tempo foi reduzido pela metade, o tempo em bloco. Em compensação, não é mais como era antigamente, de segunda, quarta e sexta. Agora o tempo é de segunda a sábado, sendo livre apenas nos domingos, e aumentaram-se também o tempo para as inserções, que passou para 70 minutos diários nos 3 blocos de programação, e que 60% desta quantidade são destinadas aos prefeitos e 40% aos vereadores, sendo que os vereadores passarão a ter apenas esta propaganda eleitoral gratuita, ou seja, via as inserções, que podem ser de 30 ou 60 segundos apenas. Não tem mais 15, 45. Não tem mais 15, 45.
E nessa questão de segunda a sábado, você falou que reduziu pela metade, porque são 2 blocos, né? O bloco da manhã no rádio e do meio-dia no rádio. E o bloco de meio-dia e à noite da televisão. O bloco de meio-dia e à noite da televisão. Exato. E nesses 2 blocos qual que é o tempo destinado? 10 minutos. Ao total de candidatos. Ao total de candidatos. 10 minutos para dividir entre todos eles. Todos eles. Então quem tiver tempo. Melhor vai ter no máximo 4, 5 minutos de campanha. Que é um tempo delicioso para fazer campanha, né? Um tempo muito bom, né? Essa é a sua área, né, Antero? O marketing, Vossa Excelência, que é o nosso professor. Não, então são 10 minutos por bloco. Por bloco. E mais 70 minutos diários. 70 minutos diários. Dividido entre todos os partidos. Aqui. E sendo que 60% desses 70 minutos será destinado aos prefeitos. 60%, né? Desses 42 minutos. 42 minutos destinado a prefeito. A prefeito, dividido entre todos os candidatos. 42 minutos dão 84 inserções diárias. 30 segundos. Isso. De 30 segundos por dia. Por dia. Isso aqui você multiplica por 11 emissoras de televisão e 10 emissoras de rádio, você vai ter 840 inserções por dia. Muita coisa. Do candidato. Muita coisa. O candidato que tiver uma melhor performance nessa área tem. E os vereadores também vão ter muito, né? Vão ter muito. 240 inserções por dia. Por dia. Como que os partidos vão ter que dividir essa inserção entre os vereadores? É aquela mesma percentual anterior. Lembra da regra? Por número de deputados na Câmara dos Deputados. Câmara dos Deputados. Tá, é uma regra. Aí você soma a coligação. 5% para todo mundo, normal, né? Pois aquela regra básica, todo mundo tem isso. Mas a velha briga, o senhor, né? Além de ser advogado, especialista em direito eleitoral, foi militante muito tempo de partido político, do MDB, do PSDB, etc e tal. A velha briga vai ficar dentro do partido. Você apareceu mais que eu. Você como que faz esse controle? Eu tenho proferido palestra para os partidos, para vários municípios e polos, e essa pergunta sempre surge. E eu tenho dito o seguinte: olha, o partido como um todo vai ter que se policiar. Eu sugeri que seja contratado uma empresa que faça a medição dessa apresentação por 2 motivos. Primeiro, por isso, para saber quem é que apareceu e quando apareceu, para ter essa informação, porque uma coisa é mandar para o ar, outra coisa é sair. Então, para ver a programação, nós tivemos em eleição passada, eu tinha esse controle, sempre tive esse controle, sempre que eu pego a assessoria jurídica, uma das coisas que eu coloco, eu faço o controle disso. Que o seguinte, as televisões não querendo colocar esta programação, essas inserções, principalmente na campanha de vereador e na campanha majoritária nas eleições gerais de deputado estadual e federal, eles colocam isso depois da programação, depois das 11h30, meia-noite. E você não, a empresa não pode furar o bloco, ela tem que passar obrigatoriamente todas essas inserções até a meia-noite. Não pode ir depois da meia-noite. Então nós tivemos casos aqui de que determinada televisão colocava, vou só não citar o nome, mas colocava depois da 1h da manhã. Tinha o jornal dela que entrava meia-noite adentro, depois do jornal dela ela colocava as inserções todas emendadas uma na outra. É outra coisa que não pode. Você não pode emendar as inserções uma na outra. Tá na lei já que não pode emendar? Tá na lei que não pode emendar, você tem que colocar as inserções. Uma das grandes sacanagens que tem entra o prefeito e dá uma mensagem, aí repete o mesmo prefeito dando a mensagem. Ou põe o outro prefeito na sequência, põe outro e repete o outro depois de novo. Não pode. As inserções são individuais e individualizadas, então você entra uma, tem uma propaganda, entra outra, tem que ter no mínimo uma propaganda no meio. Então essa questão é uma questão que eu já tratei dela nas eleições anteriores. Houve casos em que eu tive que representar na Justiça Eleitoral, tive que marcar uma reunião com a empresa porque neste caso cabe a suspensão por 24 horas da empresa, do veículo. Fechar. Que é um prejuízo para a empresa e que é um prejuízo também para os candidatos. Para os candidatos. E que ninguém quer isso, quer só que cumpra. Então. Tá. O que tem mais de novidade nessa eleição que pode facilitar o voto popular? Olha, Antero, a campanha política, quando ela polemiza,
a população inteira sabe o que está acontecendo, por vários meios, né? E aí é uma questão de nonsense. Sabe pelo rádio, sabe pela televisão, a programação normal da televisão, sabe pela propaganda gratuita, sabe pela rua. Então, a facilitação da campanha, eu acho que não houve. O que houve foi uma diminuição da sanha do candidato de querer emporcalhar e sujar a cidade e distribuir várias coisas e fazer vários movimentos. O que não pode mais nesse sentido? Não pode mais fazer cavaletes? Não pode cavalete, não pode pichar muro, porque por inviável. Cuiabá já era proibido fazer pintura de muro. Mas qualquer material de campanha hoje externo, ele tem que se limitar a meio metro quadrado. Na eleição passada era 4 metros quadrados. Mas na minha residência, se eu tiver uma meio metro quadrado, eu posso pôr meio metro quadrado. Meio metro quadrado, lá o meu vereador, o meu prefeito. Meu vereador, o seu prefeito, meio metro quadrado, pintado. Meio metro quadrado para cada um? Para cada um. E não pode fazer mosaico. O que é mosaico? Posso pintar no muro ou não? Em Cuiabá é proibido pintar no muro. Então pode pôr uma placa. Nos municípios que pode pintar meio no muro. Colocar uma placa de meio metro quadrado e não pode juntar 10, 2, 3, 4, 5, 6 placas do mesmo candidato como se fosse um mosaico, e esse valor é contado como um todo, e como um todo ele equivale ao outdoor, e equivale ao outdoor, a multa vai de R$5.000 a R$123.000. Então, e se reincidir, isso vai dobrando, que é um negócio, e pode inclusive caçar o registro da candidatura por abuso de poder econômico. Tá. Com relação a essa questão do abuso de poder econômico, se tiver uma campanha visivelmente mais rica do que permite o mínimo que os municípios vão gastar, do que permite, aliás, o máximo do que o município pode gastar. Essa aí houve uma mudança, e essa mudança veio para melhor. Eu fiz nas eleições passadas representações nesse sentido, acompanhando o gasto de propaganda dos municípios, institucional dos municípios, é isso que você está falando, e fiz algumas petições no tribunal reclamando e exigindo juridicamente, não na lei, de que o valor do gasto fosse dividido ao meio, ou seja, fosse considerado o gasto dos últimos 3 anos que levasse em consideração de janeiro a junho. Por que de janeiro a junho? Porque no ano da eleição, os governos, eventualmente não, sempre pegam o valor gasto nos últimos 3 anos, divide por 3 e pega o valor total e enfia esse valor total nos 6 meses antes da eleição, ou seja, nos primeiros 3 meses. Ele dobra o valor que ele gastou nos últimos 3 anos só num semestre, que ele gastou no ano inteiro. A legislação agora alterou isso e pega-se o valor da média dos 3 primeiros semestres dos 3 últimos anos. O que foi o que foi muito bom. Mas isso aí vale para vale retroativamente? Por exemplo, a lei foi aprovada agora, ano passado. Está valendo para essa eleição, normal. Já vale para essa eleição. Vale para essa eleição. Quem gastar. O prefeito, inadvertidamente, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do governador Pedro Taques, para não ficar na questão do prefeito. O governo do estado, no primeiro semestre dele, do ano passado, evidente, ele estava assumindo, estava fazendo balanço, estava fazendo checagem, gastou muito pouco com comunicação. O governo do estado, no primeiro semestre deste ano, que é o início do 2º ano do governo Pedro Taques. Que é o primeiro ano que vai contar para a próxima eleição dele? Não, o segundo, hein? Não, 3 anos. Tá certo, é o segundo já. É o segundo ano já que vai contar para a administração dele. Também gastou muito pouco porque está em fase de licitação. Vai assinar a licitação agora. E, portanto, essa é a ideia. Está visivelmente prejudicado. Essa é a ideia. Não está prejudicado. Se está prejudicado do ponto de vista de achar que vai usar o governo do estado para poder massificar nome, etc. De achar, não. Eu acho que é um dever comunicar. Do poder público cumprir o artigo 37 da Constituição. Eu sei que é um dever. E dar publicidade ao que faz. Eu não vou. Se ele fez a escola e não avisou que fez a escola. Eu não vou entrar nessa área, porque nessa área você é especialista, não eu. Mas eu tenho uma visão própria sobre isso. Se espremer as campanhas publicitárias feitas pelos governos, aí eu não estou citando nenhum governo, todos os governos, todas elas não têm interesse público. Ela tem mais interesse de divulgar o governo que está no poder do que de divulgar coisas de interesse da população. Se espremer
É isso que vai sair. 10%, 20% é de interesse público, o resto não é. O resto é propaganda pura e simples. Vou dar um exemplo aqui que nessa eleição, se acontecer de novo, vai ter muito problema por conta da lei, da atuação da lei, que é com relação à Petrobras, por exemplo. Chega o ano da eleição, a Petrobras, que é uma empresa que tem participação no mercado, portanto ela não entra nessa regra. Ela pode fazer propaganda, inclusive, durante o período eleitoral. Não tem nenhum problema. E ela faz uma propaganda, você já deve ter visto isso, inclusive, uma propaganda que ela serve mais para falar bem. Mostra um país que não é o nosso, mostra uma realidade que não é a nossa e tudo isso fazendo os links e as referências com as coisas do governo, sem falar do governo, mas com as coisas do governo. Então é uma propaganda velada e tal. Se fizer isso nesta eleição que vem agora, muito provavelmente, além de tirar do ar essas coisas todas e tal, vai ter ainda um problema com relação à lei das eleições, com relação a crime eleitoral. Quem fizer e quem for responsável por isso. Na eleição, numa das eleições que houveram aqui, eu fui o coordenador da campanha jurídico do adversário, o governo de plantão, quem estava no governo do estado, era uma campanha de prefeito, ele vinculava tudo que o candidato dele falava com a propaganda dele. O candidato falava que ia melhorar a situação dos bairros de Cuiabá com água, esgoto, não sei o que, então ele vinha com um projeto de água, esgoto e fazia campanha. Chegou o absurdo de ter um debate na televisão que terminava o bloco, já sabia, você sabe antecipadamente quem vai terminar o bloco, quem vai começar o bloco, porque é debate, tem que ter a regra. Quando terminava o bloco, a fala do candidato, ele falava. Isso deve ter sido combinado, claro. Ele falava sobre determinado projeto, quando terminava o bloco, vinha a propaganda, a primeira propaganda que entrava do governo do estado dizendo daquilo que ele estava acabando de falar, que o governo do estado ia apoiar, não sei o que e tal. Fiz um trabalho disso e tirei do ar o governo do estado durante o segundo turno da eleição inteira. Arranquei ele do ar, tirei do ar. O governo do estado, pelo TRE, ficou proibido de fazer campanha no segundo turno. Embora não seja no período municipal. Né? Exatamente, ele podia fazer porque ele não está disputando a eleição. Mas eu tirei ele do ar no segundo turno inteirinho por conta disso. Porque entrou disputando a eleição. Porque entrou disputando a eleição. Então, não há essa proibição, mas há a questão do bom senso. A razoabilidade. Se não tiver isso, então vale também para a questão da propaganda do governo do estado. Essas famosas boca de urna. Tá proibido, tá permitido? Olha, não só tá proibido. Pode contratar gente para campanha? Não só tá proibido, como tá criminalizado. A questão boca de urna, ela é proibida e é crime, né? Sendo pego fazendo boca de urna é crime de 1 a 3 anos de prisão. Para quem está vendendo o voto e para quem está comprando o voto, para quem está pedindo o voto e para quem está oferecendo o voto. E para o candidato? Para o candidato também. A cassação do registro e etc e tal. Se ele não estiver no local, não vai o crime, mas vai a cassação do registro e etc. De forma. Mas se ele for beneficiado daquela só de ser beneficiado já está nessa situação. Com relação à contratação, também foi criminalizado. Aquilo que o doutor Zé do Patrocínio falava aqui, que é a contratação de pessoas, nessa regra nova agora, além eu considero o seguinte: o maior absurdo que pôde ser feito foi feito pelo TSE com relação aos números que foram colocados para os municípios. Há municípios que a sorte dele é ter menos de 100 mil eleitores, porque senão ia ter o candidato a prefeito, ia ter para gastar para fazer campanha R$200 mil da campanha inteira. Você está aqui um exemplo de Chapada dos Guimarães, que o valor não chega a R$300 mil de gasto. Minto, que o valor não chega a R$60 mil de gasto de campanha eleitoral. A sorte dele é que ele vai poder gastar 100 mil, porque ele tem menos de que 10 mil eleitores, então vai poder gastar até 100 mil reais e 10 mil por vereador. Caso contrário, ele não tinha nem isso para gastar, mas vai ter isso para gastar. Por quê? Porque o TSE pegou, entendeu o espírito da coisa das eleições passadas, de que as verbas de campanha feitas pelos candidatos, e isso é verdade, eu não estou aqui inventando nada, nem conversando nada, ela é fictícia, sempre foi fictícia. O candidato faz uma campanha monstruosa, você vê a campanha do candidato na rua, você vai ver a prestação de conta dele, ele prestou lá R$20 mil de campanha, ele está com 10 carros na rua, 20 carros na rua, ele está com outdoor, ele está com material de campanha, está com gente na rua, está com uma série de coisas na rua e não tem prestação de conta. Fala em outdoor, pode outdoor? Outdoor está proibido, já estava proibido, continua proibido, não pode. Então foi limitado a algumas coisas, por exemplo, pessoal, quem que você pode contratar?
1% pode ser contratado até 30 mil eleitores. Na cidade que tem até 30 mil eleitores, pode contratar 1%. Ou seja, quem tem 30 mil pode contratar 300. Quem tem 10 mil pode contratar 100. Quem tem 30 mil pode contratar 300. Ou seja, cada candidato pode contratar 300? Não, cada candidato é prefeito. Isso é para prefeito. Vereador é metade disso. Para vereador. É metade disso. Quem tem 1.000 vai contratar 1% disso, 10 pessoas, para poder fazer a campanha. Então, é proporcional, não é até 30 mil é Como 1%. é que fica o voluntariado? O antigo vamos lá, vou chegar lá. Eu fui candidato a vereador sem nenhum contratado, só tinha voluntário. Só tinha voluntário. Vamos lá. Pode ou não pode? Pode, vamos lá. Deixa eu só explicar aqui essa questão que é importante, e isso é crime. Passou de 30 mil, Cuiabá tem 300 mil, vamos arredondar para nós fazer uma conta certa.